Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Nessa noite de domingo estamos aqui para adorar ao Rei. Aleluia. Aleluia. Nós te agradecemos pela tua graça, Senhor, sobre nós. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Palmas aí aonde você estiver, adore ao Senhor. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. Sim, Deus, a minha cruz levou. Obrigada, Senhor, sua vida entregou. A mim. Levante as suas mãos e adore a Ele, dizendo que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Obrigada, Senhor, por levar a cruz que era minha e que era sua. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, nós podemos sentir a tua presença neste lugar. Não queremos, Pai, ser o mesmo. Nós queremos, Pai, uma mudança dentro de nós, para que resplandeça a tua glória, a tua Shekinah sobre nós, Pai. Eu sinto o teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder
sou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Peça pra Ele aí onde você estiver, para que Ele muda, que haja uma mudança em sua vida. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim, como fogo em meus ossos, vendo em teu poder, entre dentro de mim. De dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Tu tens liberdade aqui, tens liberdade. Tu tens liberdade, Pai. Tu tens liberdade em nosso meio, nessa nação. Toma essa nação. Toma, Pai, os nossos governantes nas tuas mãos, Pai. Escuta o nosso clamor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. diga: Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. diga isso na sua casa, onde você estiver. Eu sou tua casa,
Deus. Ministre isso sobre você. Diga que você é a casa dele, que você quer mudança, que você é a casa dele, que ele tem liberdade dentro de você, dentro da tua casa. Eu sou teu lar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Ele vai curar. Ele vai sarar essa nação, a nossa geração. Ele vai curar. Ele vai libertar para a honra e a glória do nome dele. Aleluia. Amém, glória a Deus. Valeu, pastor Levi, Maiara, pastora Maiara, Cris. Deus abençoe vocês por esse louvor abençoado. Meus amados, eu quero conversar com vocês sobre algo que essa semana veio muito forte ao meu coração e isso mudou toda a expectativa que por esses dias eu estava pensando e parece que não estava se encaixando com aquilo que eu queria que acontecesse. Porém, o que nós temos passado ultimamente são momentos de muitas aflições, muitas preocupações. E por incrível que pareça, durante esses 60 dias, que parece que vai dar agora, assim que surgiu o coronavírus, se fala disso todos os dias, manhã, tarde e noite. E se não bastasse, os nossos governantes estão meio que desencontrados nas suas ideias com relação à doença, com relação aos comércios, às indústrias, às empresas, os negócios, os parceiros. Então eu, pensando nisto, orei e o meu coração se tornou um coração muito leve, muito tranquilo e sossegado. E eu senti de compartilhar essa palavra com a igreja. E a minha motivação, o Espírito Santo sabe, é de transmitir com muita simplicidade e clareza o que está escrito, o que está contido na palavra. Porque você ouve a voz do ministro da Saúde, ponto. E ele se baseia nisso ao ponto de dizer, senhor presidente, nós vamos agir assim. Lógico, ele tem o lado técnico, está correto, porque é um profissional da área. E o nosso presidente tem o seu ponto de vista, porque ele não milita só na área da saúde. Tem a questão também trabalhista. Correto, ponto. Os dois estão certos. E nós estamos nisso. Ouvindo um, ouvindo o outro. Deixa eu falar algo para você. Nenhum, nem o outro tem a palavra que pode mudar a sua vida quanto a essa palavra. Ok? Que isso fique bem claro. Porque o que eles nos passam são dados técnicos. Tanto da economia quanto da saúde. Beleza. Pessoas adequadas nos seus devidos lugares estão certos. Agora, neste momento que eu estou aqui como profeta de Deus, usando a palavra de Deus para ministrar sobre o seu coração, por favor, receba.
receba, porque alguma coisa vai mudar na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 40. E o tema que eu quero dar, esse bate-papo, essa conversa, Deus está, é uma afirmação, no controle de tudo. Repita comigo. Deus está no controle de tudo. Eu aqui, com todo respeito e carinho, não estou colocando o nome do nosso presidente. Não estou colocando o nome do nosso ministro. Eu estou colocando Deus, o Yoshua Hamashia, o Jeová Jireh, o Jeová Tsidkenu, o Deus forte, o Deus todo-poderoso. Ou também, você pode pensar, todas as coisas estão sujeitas à vontade de Deus. Todas as coisas estão sujeitas à vontade de Deus. Isso inclui eu e vocês. Amém? Isaías capítulo 40, eu quero ler todo e depois comentar sobre alguns pontos muito importantes. Tenha um pouquinho de paciência, que o texto é um pouquinho grande, mas eu quero exatamente que em alguns momentos da leitura, o Espírito Santo sopra no seu espírito a revelação que ele precisa ministrar em você e em nós. Amém? Versículo 1, Isaías, capítulo 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhes que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dizes às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá, os cordeirinhos levará no seio, ao que amamenta ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes, em romana, em outeiros e em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com que tomou ele conselho? Para que lhes desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo?
e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de pratas forja para ela. O sacerdote idolatra, escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto. É ele quem estende os céus como a cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade os juízes da terra. Mal foram plantadas e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando o sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome? Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, diz, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabe? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansam, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Meus amados, quando eu li esse capítulo essa semana, impactou o meu espírito, impactou a minha alma, impactou o meu coração. E as pessoas que eu encontrava, eu pedia para ler. Essa semana mesmo estive na casa de uma jovem, que ela não percebeu o que ela estava dizendo, mas vinha de encontro exatamente um dos versículos finais que estão aqui. Porque ela pensou, agora com essa pandemia, agora com essa crise, agora com esse caos, eu não conquisto, eu não possuo, eu não herdo, eu não cresço, eu não sou vista, eu não sou percebida. É isso que eu ouvi. E no momento que nós começamos a ler todo o capítulo, quando chega nesse versículo final, que diz que os jovens se cansam, ela se desmancha na presença do Senhor em lágrimas e começa a chorar copiosamente. A única coisa que eu disse para ela, você nunca mais você repita isso na sua vida. Nunca mais faça isso, porque não é esse pensamento que Deus tem para você. E foi um mover tão extraordinário. Ela não estava bem de saúde, chegamos na sua casa, encontramos ela prostrada na cama, e no outro dia recebi uma mensagem: olha, fulano está bem, está saudável, glória a Deus.
eu disse, glória a Deus, toda a glória seja dada ao Senhor. É isso, amada igreja do Senhor Jesus, que o Espírito Santo te tome pela sua mão e te levante nesta noite, diante do poder dessa palavra, e faça com que todas as notícias, todas as informações contrárias, todas as informações equivocadas, venham cair por terra, que tem te gerado pânico, medo e insegurança, em nome de Jesus. Aqui eu quero começar ressaltando, não sei se vocês observaram, duas palavras se repetem: consolai, 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 consolai. Eu estou aqui como profeta de Deus para liberar uma palavra de consolo sobre a sua vida nessa noite. A Bíblia diz que a última palavra cancela a primeira. Tudo que você ouviu de maneira negativa, tudo que você ouviu que te entristeceu, tudo que você ouviu que te procurou, seja cancelado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque esse era o papel do profeta Isaías. Porque aqui o contexto fala de Israel estar no exílio. E Deus levanta o profeta Isaías para dizer: você precisa ir dizer ao meu povo, você precisa ser minha boca diante do meu povo. E o verso logo segundo fala algo que já começa a confortar o coração do povo. Ele diz: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aqui o profeta está dizendo: Deus manda te consolar. Deus manda falar para vocês que vocês andavam em caminhos tortuosos, vocês andavam em rebeldia, vocês andavam em desobediência, mas Deus decidiu perdoar vocês. Deus quer perdoar vocês. E queridos, quantas pessoas talvez estão julgando: essa pandemia é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo outro. Até certo ponto eu concordo com você, porque mais na frente nós vamos falar sobre isso. Tem muitas coisas que entristecem o Senhor, mas o consolo que eu tenho para você nessa noite é que o Espírito Santo, o Senhor, decide perdoar você. O caminho que o Senhor tem para você é o caminho do perdão, é o caminho da restauração, é o caminho da misericórdia, é o caminho do socorro, é o caminho do favor de Deus. E ele deixa bem claro: olha, porque bradai-lhe, porque já é fim do tempo da sua milícia. O povo de Israel, eles estavam caminhando para servir a outros deuses. Eles tinham prazer nisso, eles viviam para isso, eles contemplavam isso. E tudo isso Deus feriu o coração de Deus. Talvez você fizesse algo que tenha ferido o coração de Deus, mas ouça, Satanás talvez tenha te oprimido. Talvez Satanás tenha dito: você não tem perdão, você não tem cura, alguma coisa vai acontecer com você. Está cancelado, está repreendido em o nome do Senhor Jesus. O verso 3 diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, as veredas ao nosso Deus. Aqui trata da voz de Deus. No Novo Testamento, se você for observar ali em Marcos capítulo 1, verso 2, esse versículo se repete. Mas é interessante que em Marcos capítulo 1, verso 2, ele está se referindo ao que nós acabamos de ler em Isaías. Como a palavra de Deus é completa, como a palavra de Deus nos ministra em uma totalidade. Olha o que o versículo diz lá de Marcos, olha o que está escrito exatamente diante disso. Marcos capítulo 1, verso 2, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro que há de preparar o seu caminho. A única diferença de Isaías, ele está falando com relação ao cativo, e Marcos está falando com a vida do Messias. Amados, isso é muito importante, você entender que a palavra de Deus, ela faz todo sentido na minha e na sua vida. Ouça, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, veredas ao nosso Deus.
Aqui está bem claro, preparai o caminho do Senhor. É tempo, e eu quero estender isso aqui para mim e para vocês, é tempo de nós prepararmos o nosso caminho, para que o Senhor passe nele. Vocês ouviram bem? É tempo de prepararmos os nossos caminhos, para que o Senhor passe nele. Porque o profeta, ele está dizendo que Deus decidiu perdoar o povo. Mas existe um detalhe muito sério. O povo precisaria aceitar esse perdão. Jesus veio para mim e para você. Deus o entregou o seu único filho por amor a mim e a você. João 3,16 fala que ele nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por nós. Agora, eu e você, nós precisamos aceitar esse amor. Nós precisamos aceitar essa restauração. Quando nós entendemos isso, a nossa vida passa a fazer sentido e a morte e ressurreição de Jesus começa a mudar a nossa vida. Ouça isso, a terra está parecendo toda desarrumada, não é verdade? Mas escuta isso, Deus está arrumando algumas coisas na terra que por muitos anos Ele desejava fazer. Anote isso que eu estou dizendo. Deus, a terra parece que está tudo desorganizada, não está? Mas eu quero dizer para você, é a organização de Deus. OMS. Você sabe o que significa? Organização Mundial da Saúde. Porque ela organiza em todo o mundo. Agora, aparentemente, eles não sabem o que fazer, não tem vacina, não tem direção, não tem nada. Escuta, mas Deus não é como eles. Deus tem a direção certa, Deus tem o caminho certo. O profeta é bem claro. Ele disse, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda ao nosso Deus. É noite de conserto, é noite de arrumação. E para a nação brasileira, eu tenho algo. Esses dias ouvi sambas de Chile da Marquês de Sapucaí, expondo o Senhor Jesus Cristo. Alguns autores criaram o filme, colocando Jesus Cristo como namorado. Essas coisas trazem dano para a nação brasileira. Trazem sim, porque estão blasfemando, estão brincando com o nome de Deus. Mas ouça, pode brincar, pode caçoar. Quanto mais se brinca com o nome de Deus, mais pessoas estão sendo salvas, mais pessoas estão sendo transformadas, mais o reino de Deus tem crescido. Você não está entendendo nada? Qual que é o título da mensagem? Deus ainda está no controle. Interessante que eu recebi uma foto essa semana no Zap, que o diabo e Deus. E o diabo falando para Deus assim, Deus, eu destruí a sua igreja, você viu? Eu fechei a sua igreja. Aí Deus falou assim, que nada, eu abri um montão nos lares, um montão de igreja nas casas. Então ele nunca vai poder ganhar de Deus, nada, porque Deus continua sendo Deus. O Espírito Santo está tirando e nivelando os desníveis como de uma estrada na terra. O Espírito Santo está tirando e nivelando os desníveis como de uma estrada na terra. O Espírito Santo está aplanando todo o globo terrestre, todo. Escuta, você sabia que a rainha da Inglaterra, ela não está na mansão de costume? Ela foi e se retirou para o palácio, se eu não me engano, é em Buckingham. A rainha da Inglaterra!
Pare e pense. O Espírito Santo do Senhor habita dentro de mim e dentro de você. O versículo 5 diz: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Em 1 Samuel 4, 21, a Bíblia diz que, por que a Bíblia, o versículo 5 está falando que a glória do Senhor se manifestará? Por 2 momentos a glória do Senhor se ausenta de Israel. Uma delas é ali em 1 Samuel, capítulo 4, verso 21, 22, quando o pecado dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, a glória do Senhor vai embora, e Cabote, a glória do Senhor vai embora. E a segunda parte, e a segunda vez é Ezequiel 11, 23. E a glória do Senhor se alçou Deus do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ouça! Todo olho verá a vinda do Senhor Jesus, porque Ele virá em glória. Ele virá em glória e todo olho contemplará a vinda do nosso Deus. Mas nós precisamos estar preparados. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Alguém pergunta, que hei de clamar? Por incrível que pareça, tem irmãos que se dizem ser cristãos, que não conseguem entender que esse momento é momento de clamarmos, é momento de orarmos. Ao invés de nós ficarmos nos alimentando de informações equivocadas, nós precisamos de orar. O profeta diz, para que clamar? A quem clamar? Oi, há um Deus que ouve o teu clamor. Há um Deus que responde às tuas orações. Há um Deus que a sua palavra diz que os seus ouvidos não estão tapados, os seus braços não estão encolhidos para que possa vos abençoar. É tempo de clamar, igreja. É tempo de orar. É tempo de buscar. Não fica entretido em Zap, em Facebook, Instagram. Não. Em Netflix, não. Aproveita. Põe o seu rosto no pó. Põe a sua cara no pó. Porque através disso, Deus vai trazer livramento para a sua casa, Deus vai trazer socorro. Talvez você está preocupado com a sua empresa, está preocupada com os seus negócios, você está preocupada com os seus filhos, você está preocupado em não perder o emprego. Não se preocupe, orem! Tome a decisão de orar, porque vai te gerar conforto, vai te gerar consolo, vai te gerar segurança em meio a tantas dificuldades que você talvez imagina que esteja vivendo. Cerca-se a erva e cai as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Quem que você pensa que você é? Quem que nós pensamos que nós somos? Antes da pandemia, quantos governos, quantas pessoas arrogantemente vivendo de maneira dissoluta, mas o profeta diz, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus é que permanece eternamente. Querido, não sou contra nós conquistarmos, nós sonharmos. Isso tudo faz parte do plano e da promessa de Deus. Mas só que tudo que eu e você, nós granjeamos aqui, passa. 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 O que vai prevalecer é isso aqui. E é essa palavra que diz que o Senhor irá nos buscar. Louvado seja Deus por isso. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe um monte alto, tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e diz à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus, eu quero ser profeta para subir diante do monte, diante desse palco, diante da sua vida, para dizer, isso vai passar. Isso vai passar, isso vai passar, é por um tempo, Deus está trabalhando em nosso favor,
É necessário, entenda isso. As pessoas que você conhece, as pessoas que estão no seu convívio, que estão com medo. Esses dias eu fiquei sabendo que uma mulher saltou-se de um apartamento, de um prédio, com a criança nos braços. Queridos, quem está na mente dessa pessoa para entender por que ela fez isso? Seja profeta de Deus na vida das pessoas. Pegue na mão das pessoas e diz: olha, Deus vai cuidar de você, Deus vai proteger você, Deus vai guardar a sua casa, nenhum mal vai acontecer com você. Se Deus chama o profeta para profetizar algo que Deus quer que ele profetiza, isso significa o quê? Que Deus avaliza. Deus está avalizando a palavra do profeta. Se o profeta está dizendo, Deus virá com poder, com força, Ele virá. Ele virá em teu favor. Ele virá no meio do caos. Ele virá no meio da angústia. Por incrível que pareça. Às vezes eu gosto dos negócios que acontecem. Porque quando está tudo bonitinho, quando está tudo arrumadinho, quando nós estamos no controle de tudo, a gente pensa: eu sou o cara, eu sou a cara, eu vou fazer e acontecer. E daqui a pouco Deus dá uma reviravolta no negócio e a gente fica: ué, o que foi? O que está acontecendo? Estava tudo em ordem? Estava tudo indo muito bem? É nessas horas, queridos, que nós temos que ter discernimento, que Deus começa a operar. A partir daí, quando as coisas aparentemente não começam a dar certo para nós, é quando está dando tudo certo para Deus. Você consegue entender isso? Em outras palavras, quando dá ruim para mim e para você, é que dá legal para o Senhor. Porque é quando nós somos quebrantados. É quando nós procuramos falar com Deus, quando nós começamos a ler a sua palavra. É a partir daí. E eu tenho dito para os irmãos, eu digo: ó, se preparem, que em meio a essa pandemia, onde pessoas estão preocupadas que empresas vão fechar, que irmãos vão ser mandados embora, assim, se prepara, estou orando para um grande milagre no meio dessa pandemia. Eles dizem amém, mas não sei se é um amém verdadeiro. Mas escuta, orando com a irmã que tem uma empresa e o coração dela bombando de preocupação. Ai, meu Deus. E ela pronunciou assim. Engraçado, né? O governador faz isso. Desse jeitinho que eu estou fazendo para vocês. Ele faz isso. Mas assim, mas ele não quer saber das minhas contas? Dos funcionários que eu tenho que acertar? Ela estava ouvindo isso na hora. Daqui a pouco passou 2 dias, irmão. Ai, tá! Deus deu um brado no céu que repercutiu aqui na terra e algo aconteceu na sua vida financeira de maneira poderosa. Eu falei: tá vendo o que Deus faz? Escuta, a Bíblia diz que quando você olha para o tempo, você não semeia. Você olha para o tempo, você não semeia. Ah, vai chover. É. Pode colocar a roupa para secar. Vai secar. Mesmo se o sol não aparecer, vai secar. Você está entendendo? Estou falando com vocês por parábola. Mas ensina isso. Não deixa esse momento tomar conta do teu coração. Eu li aqui, eu não sei se você lembra, que o Senhor diz assim: fale ao coração de Israel. Meu Deus, fale ao coração de Israel. Você não vê o texto falando, fala a mente, fala a cabeça, fala o coração. Você vai em Provérbios 4:23, diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Escuta, eu quero falar ao teu coração. O Espírito Santo quer falar ao teu coração. Alimenta o teu coração dessa palavra. Alimenta, amados do Senhor Jesus. Tenha o mínimo de discernimento possível, pelo amor de Deus. Essa situação que Israel estava vivendo não difere da minha
mas não tem nenhum rei, pastor, governando, não tem nenhum presidente. Tem. Covid-19 está dominando tudo. E aí, eu te pergunto, qual que é a saída para você? Qual que é a saída para mim? Mas a Bíblia, ela é a única que tem a saída. Você sabia que a Bíblia já tem a saída para o Covid-19? Pastor, o que é isso? Estou ministrando para você hoje a saída. Posso repetir? Tu, Sião, que anuncia boas novas, sobre o monte alto, tu que anuncia boas novas a Jerusalém, erga a tua voz fortemente, levanta e não tema, diz a cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará. Esta é a cura do Covid-19, ele virá com poder e força. Irmãos, se eu fosse vocês que está em casa, dava um salto dessa poltrona, dava um salto desse chão e gritasse dizendo: eu creio, Senhor, porque é a palavra de Deus que nós estamos falando. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Verso 11: como pastor apacenta o seu rebanho, entre os seus braços, recolherá o cordeirinho e os levará no seio. Aos que amamenta, ele guiará mansamente. Irmão, por que esse versículo está aqui? Fala sério. Não, fala sério. Um profeta, que geralmente os profetas, eles dão palavras duras, não é verdade? Agora o profeta diz: ele, como pastor, apacentará os seus cordeirinhos e levará ao seio e lhe protegerá. Irmão, precisa ser algum teólogo para entender que a palavra de Deus está falando a respeito do Senhor Jesus? Mas eu observei aqui 3 aspectos interessantíssimos. Como pastor, apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que o amamentam ele guiará. As características do Senhor Jesus se encontram no livro do profeta Isaías. Apacentará, colherá, nos alimentará, nos guiará. Ouça, amados! O pastor Jesus Cristo te diz essa noite: sou eu que te apacento. 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 Sou eu que cuido. O texto é bem claro. Ele nos leva no seu seio e ele nos alimenta. O pastor apacenta, o pastor acolhe, o pastor alimenta, o pastor guia. Como isso falou comigo? E nós não estamos podendo nos reunir. E eu pensei exatamente nisso. Você está entendendo o que eu quero dizer para vocês? O pastor dos pastores, ele não está impedido por um decreto do governador para atuar, para agir, para apacentar, para acolher, para guiar a sua vida. Que coisa maravilhosa! Eu imaginei o profeta vindo com aquelas palavras altivas, dizendo: Deus vai fazer, Deus vai operar. Quando ele chega no versículo 11, parece que ele fala manso, como se ele se personificasse no pastor e dissesse como pastor, apacentará o seu rebanho. Ouça, não é o rebanho do outro, é o seu rebanho. Quem é rebanho do Senhor Jesus aqui? Eu sou o rebanho do Senhor Jesus. Então a promessa é: ele te apacentará, ele cuidará de você, ele te alimentará. E quando eu li, interessante, irmãos, a gente lê e nós aprendemos. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no
seio. Quem é que geralmente leva algo no seio? Não é as mães? Para amamentar seu bebê, seu filho? Olha a função do nosso pastor. Ele nos acolhe no seu seio. Esse seio que eu estou falando aqui para você, não é um seio físico, mas é um seio acolhedor. É um seio paterno. É um seio aquietador. É um seio acalmador. Esse tempo, querido, que as pessoas estão enclausuradas, dando nome de quarentena, há muitas pessoas que já estão sofrendo a dor do psicológico. Mas escuta, o pastor, nessa noite, a promessa é que ele vai apacentar você. Ele vai acolher você. Ele vai te tomar nas suas mãos. Ele vai te alimentar e ele vai te guiar. É muito bom, irmãos, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente absorve a palavra de Deus, vida são transmitidas dentro das nossas vidas. Porque muitas pessoas dizem, é papel e tinta. Eu concordo, é papel e tinta. Mas o que está escrito aqui, está selado pelo Espírito Santo de Deus e muda a nossa história. Ouça, amados, muitas vezes esperar é o seu sacrifício, obedecer é o seu sacrifício, e isso é o que Deus pede de mim e pede de você. Todas as nações são perante Ele como coisas que não é nada, Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artifício funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de pratas forjam para ela. Os dois versículos estão associados, 18 e 19. Por quê? Porque Deus está falando, vocês estão envolvidos com idolatria. Vocês estão envolvidos com falsos deuses. Porque vocês querem sacrificar, vocês querem oferecer o holocausto, mas eu não quero receber mais isso. E ele diz algo interessante, que alguns pegam a imagem de ouro e de prata, porque podem, mas aqueles que não têm condição de fazer, vai e pega madeira virgem, e faz dali o seu Deus. Quando você para pensar, e aí nós vamos lá no finalzinho, é repetir algo que a gente pensa que Deus está alheio a todas as coisas. Escuta, se a Bíblia diz que nenhum fio de cabelo da sua cabeça se tornará branco sem a permissão de Deus, você, sendo dono do seu cabelo, nem você sabe quantos fios de cabelo você tem. Mas Deus sabe de todos. Ah, como o senhor fala isso, pastor? Daqui a pouco eu vou te mostrar. Daqui a pouco eu te mostro na palavra. Ó sacerdote idólatra, escolhe madeira que não se corrompe e busca os artifícios de pedra para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Deus está falando, vocês estão grudados com ídolos, vocês estão grudados com metal, com prata, com ouro, ao invés de olhar para mim. Ei, para de olhar para os canais de televisões, coloca seus olhos em Deus, coloca os seus ouvidos na palavra de Deus. Deus está falando para mim e para você, igreja do Senhor Jesus, vocês não conhecem os fundamentos da terra. Se existe terra onde eu e você vivemos, é porque teve alguém que criou essa terra para que eu e você vivêssemos nela. E Ele, quem reduz a nada aos príncipes e torna inutilidade os juízes da terra. Eu coloquei na minha Bíblia escrito,
presidente, governador, prefeito, todos eles têm um tempo determinado por Deus. O Senhor Deus disse: quem é os príncipes? Quem são os juízes? Tem um decreto governador? Deus deixou. Tem um decreto presidente? Deus deixou. Ouça isso aqui. Deus é o Criador soberano dos céus, igualmente que governa na terra. Poderes humanos, bem como reis e príncipes, são reduzidos a nada pelo Senhor. São cativados e controlados por sua vontade. Por isso mesmo, não são uma ameaça à supremacia de Deus. Ei, governador, presidente, não são ameaças à supremacia de Deus. Eu estou preocupado. Estou preocupado, porque se o governador não liberar esse decreto, o que vai ser de mim? Não, escuta, calma. A Bíblia diz que o coração do governador está nas mãos do Senhor. Provérbios 21, como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer, o inclina. E a tudo quanto quer, o inclina. Abençoa o governador, abençoa o presidente, abençoa o prefeito, e você vai ver as coisas acontecerem. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e o seu tronco já se seca, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. O Senhor está dizendo: eles são passageiros. Um sopro passa sobre eles e eles vão embora. Tem presidente, tem chefe de governo, tem pessoas poderosas que estão contraindo Covid-19. Os próprios médicos estão contraindo. Oh, meu Deus. Tenha misericórdia dos médicos. Tenha misericórdia dos profissionais da área da saúde. Tantas pessoas que estão se dedicando. Eu ouvi um médico italiano, alguém falar a história dele, que ele havia contraído a Covid-19. Foi para a quarentena, se curou e voltou para poder ajudar no tratamento das outras pessoas. Mas depois ele morreu. O governador, o presidente e o prefeito, é exatamente isso aqui que a palavra está dizendo. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se seca, quando o sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Deus é o poder por trás do aparecimento e desaparecimento dos reinos e seus reis. Deus é o poder. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aqueles que faz sair o seu exército de estrela, toda bem contada, as quais se chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha faltar. Amados, lembra que eu falei no início da palavra? O que se repete? Falei lá no início do verso 1, consolai e consolai. Aqui mais uma vez, fala de poder e fala de força. Há um poder sobrenatural que tem guardado a tua casa. Há um poder sobrenatural que tem estado estampado nos umbrais da tua porta. Há um poder sobrenatural que quando você pega o seu veículo, você sai na rua para trabalhar ou fazer alguma coisa. Há um poder sobrenatural que te ajuda nesse momento de dificuldade. Meus amados, nós podemos usar máscara, nós podemos fazer quarentena, nós podemos usar álcool gel, nós podemos fazer tudo que é lícito, é correto, mas escuta, mas nada disso vai agir como o poder e a força de Deus, nada disso, porque se fosse assim, ninguém ficaria doente. A minha confiança e a sua confiança está no Senhor. Interessante que quando você para nesse versículo, o ato criador de Deus é o seu perfeito conhecimento de todas as coisas, sua onisciência, são usados como lição objetiva de sua natureza incomparável. Ele, dono do cosmos e de tudo que existe, é dele, por ele
e é dele, por ele são todas as coisas. As estrelas inumeráveis dos céus, as hostes cósmicas, deixa atônitas a mente humana, mas Deus conhece a plena extensão de todas essas coisas, chamando cada uma do seu nome. Eu te pergunto, você dá conta de contar as estrelas? Você dá conta? Você lembra quando Deus falou para Abraão, sai, olha para o alto, conta as estrelas. Você dá conta? Você sabia que eu e você somos uma dessas estrelas? Que Deus estava falando para Abraão? Deus estava falando da descendência dele. Nós somos descendência de Abraão. Escuta, Deus sabe o teu nome. Deus te chama pelo teu nome. Deus sabe quem você é. Talvez o cosmos gera dificuldade nas pessoas de entender, mas quem criou não. Quem te criou não se confunde ao teu respeito. Quem te criou sabe quem você é. Quem te criou sabe o que você está passando. Quem te criou sabe o que você está pensando nesse dado momento. E Ele diz para você, descansa, pois eu ainda estou no controle. Deus não precisa de uma Covid-19 para destruir ninguém, porque Ele é Deus. Eu quero encerrar dizendo essa parte que é muito importante. Vocês estão aí, eu estou aqui gravando, estou aqui com o nosso amado Fábio, mas a minha esposa continua lá no fundo dizendo, aleluia, está na hora. Impressionante isso, irmãos. Já vou encerrar, meu amor. O verso 27 é o chantilly do bolo. O verso 27 em diante. Fixe os seus olhos na sua palavra. Abre ela aí, se você fechou, abre ela. E presta atenção com o que o Espírito Santo vai falar contigo. Você tem pensado que Deus está alheio às suas dificuldades, os seus problemas, as suas dores, a sua enfermidade, os seus filhos, o seu casamento? Não! Deus não está alheio. É isso que Ele está falando para Jacó, é isso que Ele está falando para Israel. De fato, eles pensavam que havia sido esquecido por Deus. Tem muitos servos do Senhor que estão se sentindo esquecidos por Deus. Escuta! Talvez você que já militou na obra de Deus por vários anos, você que Deus já usou várias vezes, você hoje está triste, você hoje está amargurado, você hoje está preocupado, você passou por alguma decepção. Eu tive um caso dessa semana passada. Um jovem que Deus já havia usado muito, mas estava de stand-by. Conversando com ele, ele disse, pastor, não dá para ser igreja mais, porque eu passei por uma dificuldade, todos me abandonaram, todos me deram as costas. Eu virei para ele, em metade, em parte conhecendo, em parte profetizando, e dizendo como se Deus estivesse dizendo para ele, você quer me comparar com as pessoas que te decepcionaram? Com as pessoas que te traíram? Com as pessoas que te negaram? Porventura foi eu que fiz isso contigo? Exatamente o que Deus usou o profeta. Ele parou, encheu seus olhos de lágrimas e disse, pastor, eu estou equivocado mesmo. Escuta, amada igreja, os homens podem te ferir, os homens podem te machucar, os homens podem te abandonar, mas o pastor que eu descrevi aqui, não. Esse não. Esse faz o contrário. Esse te abraça, esse te acolhe, esse te amamenta, esse te guia, esse te protege. O verso 28 diz, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Você se cansa, eu me canso. Nós não enxergamos além do palmo do nosso nariz. Mas Deus não é assim. Deus está aqui comigo, Deus está aí contigo. Nessa noite o Espírito Santo toma as suas dores, toma as suas preocupações e diz para você assim, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Eu quero orar nesse momento. Você que está fraco, a promessa é que Ele te faz forte. Ele te faz forte. Ele te faz forte. É Ele que tem me fortalecido. É Ele que tem me ajudado nesse momento, tem ajudado a minha família, a minha casa. É Ele que não tem deixado as pragas alcançar a minha casa. É Ele que tem dito, pode cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. E a promessa de Deus e Ele dá força ao que não tem nenhum vigor. Aproveitando você que talvez está acamado, você que está doente ou pela Covid ou por qualquer outra enfermidade, eu quero profetizar nessa noite. O Senhor, Ele te dá força, mesmo que você não tenha vigor, mesmo que você não consiga pegar algo tão mais leve, tão leve do que você pegava antes, mas hoje Ele muda a tua sorte, hoje Ele muda a tua história, e Ele diz assim: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem. Mas o que espera no Senhor renova as suas forças, sobe como asas, como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Olha que promessa linda, igreja. Você que está nos ouvindo nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para você e para mim nessa noite, para todos aqueles que ouvirem essa mensagem, o segredo é descansar no Senhor, porque Ele te dará asas como de águia, renova as suas forças, e você vai subir com a força como de águia, corre e não se cansam, caminha e não se fatiga. Você pode se colocar de pé onde você está sentado aí, vamos orar. Espírito Santo de Deus, aqui está a Tua palavra não me deixa mentir, porque eu não sou o dono da Tua palavra, eu sou somente o portador, aquele que transmite o emissor. Espírito Santo de Deus, eu libero, eu profetizo que fará efeito o que está escrito aqui. Essa promessa é para hoje, essa promessa é para agora, essa promessa é para esse dado momento, que esses ouvidos não estejam tapados, para que não possam ouvir o que o Senhor deixou registrado aqui. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O que esperam no Senhor renova as suas forças, sobe como asas de águia, corre e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a promessa de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde e te prospere. Eu quero dar um beijo na Bíblia, porque o que eu li essa semana impactou a minha vida. Por isso que o meu coração está aceso em chamas para transmitir o que o Senhor me concedeu. A comida que eu estou comendo, eu estou servindo para vocês. O caminho que eu estou trilhando, eu estou guiando vocês. A voz que eu estou ouvindo, eu estou transmitindo para vocês. Que Deus os abençoe. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Um grande abraço. Pastor Luiz, obrigado, pastor, pela palavra. Que Deus continue te usando, pastor, como sempre Ele tem usado. Que Ele te use, pastor Luiz, cada dia mais e mais, no nome do Senhor Jesus. Eu quero nesta noite, antes de ler com você um texto sobre um desafio que eu quero lançar na sua vida hoje, eu quero trazer para a igreja, alguns já notaram, uma nova ferramenta, uma nova tecnologia que o Ministério Fé e Família está usando a partir de hoje, a partir desse domingo. Vocês que assistem só as lives dos cantores evangélicos, você vai ver que nelas aparece um QR Code. Nas nossas mensagens, também nas nossas transmissões,
O Ministério Fé e Família agora também tem um QR Code, que ele vai aparecer na sua tela durante as nossas transmissões. Esse QR Code, ele é um atalho, ele é uma ferramenta facilitadora para que eu e você possamos fazer as nossas contribuições, entregar as nossas contribuições na casa do Senhor. Se você estiver assistindo pela TV, se você estiver assistindo por um computador, você consegue acessar o QR Code. Se for pelo celular, você não vai conseguir, em razão do formato e do tamanho dele. Mas eu quero dizer para você que nós temos também um link. Esse link, eu vou colocar ele, também o QR Code, nos nossos grupos. No grupo da igreja, no grupo dos homens, dos pastores, no grupo dos GPLs, de toda a liderança. Eu vou mandar para você, através do WhatsApp, esse link. E você vai ver, pode estar escrito assim, olha, um link direto, ou também, nesse link você vai ver que está escrito lá, oferta, dízimo, FEFA. E quando você clicar nesse link, ou você entrar pelo QR Code, você vai cair numa página, é uma página do PagSeguro, que é exatamente um site especializado em recebimentos e pagamentos. Quando você entrar nessa página, você vai ver, em cima dela, do lado esquerdo, está a logo da nossa igreja, a logo do Ministério Fé e Família. E logo abaixo tem assim, informe o valor da sua doação. Esse valor aí você vai preencher o valor que você quiser. E abaixo ele pede, informe seu e-mail. Então, quando você coloca o valor e coloca o seu e-mail, você fala para mim, mas eu não tenho e-mail. Mas deixa eu dizer uma coisa, você precisa de um e-mail. Se você não tem, você pode colocar do seu filho, da sua esposa. Por que o e-mail? Porque o e-mail é uma ferramenta de segurança a mais. Porque quando você fizer a sua transferência, a sua doação, ele vai mandar uma mensagem para aquele e-mail que você informou. E o Ministério Fé e Família também vai receber um e-mail falando que você fez uma transferência, uma transação no valor X. Então, quando você vai dando sequência, ele pede todos os seus dados. Ele vai pedir seu CPF, o seu endereço. Aí, se você for passar para o cartão de crédito, ele vai pedir o número do cartão. Agora, você também tem a opção de emitir boleto. Se você emitir um boleto, você pode pagar o boleto online ou então pelas casas lotéricas. Amém? Então, eu quero dizer que nós estamos à disposição. Qualquer coisa, nos procure para que nós possamos te dar mais esclarecimentos sobre essa nova ferramenta. E ainda, você pode ficar tranquilo. Pode continuar fazendo transferências bancárias, igual você que já havia fazido antes. A questão dessa ferramenta é que você pode fazer essa transação, essa transferência por cartão de crédito ou então via boleto. Amém? Então, qualquer dúvida, você nos procure. Agora deixa eu ler um texto com você. Interessante, quando eu buscava de Deus uma direção sobre essa palavra desta noite, esse desafio, eu fui parar em Samuel 17. Quando você vai em 1 Samuel 17, você vê lá uma batalha tremenda entre Davi e Golias. A história de Davi e Golias, você conhece ela muito bem. Agora eu quero caminhar rapidamente com você aqui em alguns versículos. Olha o versículo 4 do capítulo 17. Olha o que está escrito lá. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. E aqui continue falando o que era esse gigante. Aí, se a gente segue mais adiante um pouco, o versículo 16, fala assim: durante 40 dias, o filisteu aproximou-se
de manhã e de tarde, e tomou posição contra o exército de Israel. Se nós caminharmos para o versículo 26, a parte final do versículo, quando Davi pergunta aos soldados o que era aquilo, o que estava acontecendo, quem era aquele gigante. E o final do versículo, Davi fala assim: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Aí se nós vamos seguir para o versículo 45, olha o que Davi fala para o gigante também no final do verso. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E no verso 46, olha o que Davi fala para ele: e assim você será derrotado, e fala no final do versículo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. No versículo 49, o que ele diz? Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-se com a atiradeira, e ele atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto em terra. Eu e você hoje enfrentamos esse gigante. Aqui Davi enfrentou um filisteu. E nós estamos passando por uma quarentena. E o texto diz que aquele gigante, há 40 dias, ele estava afrontando Israel, afrontando o povo de Deus. Mas Davi, quando soube de tudo isso, ele enfrentou aquele gigante, apenas tirando do seu alforje, da sua sacola, tirando da sua bolsa, uma pedra. E Davi foi em nome do Senhor Jesus. Eu não sei a dificuldade que você está passando hoje, que a sua empresa está passando, qual é a sua expectativa da sua vida, em razão dessa pandemia que nós estamos enfrentando, não só em Goiânia, não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu quero desafiar você a seguir o exemplo de Davi, a você arrancar uma pedra, a você fazer um voto com Deus, a você lançar algo contra esse gigante que tem assolado a sua casa, que tem assolado a nossa nação. Esse gigante que tem assolado a sua empresa. Eu quero desafiar você nesta noite, a você também a fazer um desafio, a fazer um voto com o Senhor e dizer: Senhor, eu vou passar, Senhor, nós vamos vencer, essa pandemia vai ser derrotada em nome do Senhor Jesus, essa dificuldade que eu passo financeiramente, essa dificuldade que a minha empresa passa financeiramente, ela vai cair por terra em nome de Jesus. E eu quero convidar você nesta noite, assim como Davi fez, a você também fazer um desafio no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você nesta noite. Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, Senhor, aí estão os teus filhos. Senhor, eu não sei o que eles têm buscado. Eu tenho certeza que além de livramento dessa pandemia, Senhor, eles têm ficado preocupados com a situação financeira de cada um. Senhor, tem empresários nos assistindo nesta noite. Tem pessoas passando, enfrentando dificuldade financeira, mas Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. Pai, eu creio no poder do Teu sangue e do Teu nome, eu creio, Senhor, na Tua provisão. Pai, eu creio que o Senhor é um Deus que age, Tu és aquele, Senhor, que vive e reina para todo sempre. Senhor, eu Te peço nesta noite, no nome do Senhor Jesus, Pai, visita os Teus filhos, visita a casa, Senhor, visita a empresa e faça, Pai, um milagre na vida de cada um deles. Pai, age, Senhor, na vida financeira, traga, Senhor, a provisão necessária. Pai, cumpre, Senhor, as Tuas promessas na vida do Teu povo e da Tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deva, muito obrigado. Deus te abençoe por essa palavra. E eu fico feliz porque o pastor Devani tem trabalhado com empenho para poder dar uma condição melhor para nós podermos dizimar e ofertar. E hoje nós sabemos que isto
é necessário. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar ou procurar o pastor Devani com relação a essa nova programação, dando a vocês e a nós a possibilidade de ofertar e dizimar. Amém? Eu quero profetizar uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitória. Independente daquilo que você espera que aconteça e não venha acontecer, mas o mais certo é que o pastor dos pastores é aquele que apacenta, protege, te alimenta e te guia. Louvado seja Deus. Amém? Deus abençoe. Um beijo no seu coração.